Estamos de volta. O assunto de hoje é acessibilidade em condomínios residenciais. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista porque tem informações muito importantes. E se inscreva no canal para ficar antenado. Queria falar sobre legislação. Priscila, o que diz hoje, quais são as obrigações e o que tem para frente aí já previsto? Bom, eu acho que é interessante a gente colocar que a questão de condomínios comerciais e de prédios em que você tem muita movimentação de pessoas, mesmo sendo particulares, eles têm uma legislação que já é anterior a isso que nós vamos falar agora. Tá. Eu vou falar agora sobre a questão dos condomínios multifamiliares, dos condomínios residenciais, tá? Os condomínios residenciais, em 2015, houve a promulgação do Estatuto da Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência, tá? E essa lei veio a ser regulamentada em 2018, tá? E entra em vigor em janeiro de 2019. Então, existe essa vacância tão grande, esse intervalo tão grande para que as incorporadoras possam se adaptar a essa nova legislação. Então, até hoje não tinha nada previsto para esse perfil de condomínio? Para condomínios residenciais, não. Tá? Que é uma dificuldade. Exatamente. Né? A gente tem julgados, né? A gente tem sentenças em que o juiz obriga a essa inclusão, que essas reformas sejam feitas para essa mobilidade, mas não tem existia... entendimentos jurídicos, mas não tem uma lei clara específica. Exatamente. Mas só uma parte assim também, tem uma questão assim, se qualquer condomínio for fazer um retrofit, uma reforma, alguma coisa, ele é obrigado a já se adaptar, tá? A legislação de acessibilidade. É dentro dessa lei. Né? Porque o que acontece? Aí são dois pontos diferentes. Nós temos os condomínios que vão ser... que o projeto vai ser apresentado após janeiro de 2019, que ele tem que cumprir uma série de itens, tá? Dentre eles é acessibilidade na área comum, a gente também tem acessibilidade interna de dentro do apartamento, isso tudo vai precisar ser cumprido pela incorporadora. Tá? E a gente tem a questão dos condomínios anteriores, tá? Em que não tem nenhum tipo de acessibilidade no local. Mas, se você foi o que ela disse, se você for fazer qualquer tipo de obra nessas áreas comuns, que não seja uma simples manutenção, você vai precisar adaptar aquela área para as pessoas com qualquer tipo de dificuldade de locomoção ou deficiência. Tá? Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam observar, né? Além disso, é importante falar que quem tem algum tipo, vamos supor, o elevador, tá? No seu prédio, não era obrigação da construtora, mas eles entregaram, tá? Você não pode excluir aquele elevador dali. Você precisa manter. Você tem, sim, que pagar a mensalidade para a empresa de elevador. Você está falando daqueles, não do elevador, você tá das plataformas. Daquelas elevadorzinhos que das a gente chama, que são as plataformas muitas vezes de acessibilidade. Porque muitas vezes a gente escuta, mas ninguém usa, não serve para nada, por que a gente tem que pagar a manutenção mensal? A gente não pode inutilizar? Não pode. Né? Além disso, se você for fazer qualquer reforma na entrada do condomínio, você vai precisar, sim, adaptar. E não é adaptar porcamente, você precisa levar em consideração o ângulo da rampa, se aquela rampa pode ser, se ela pode ser inclinada ou não, o tipo de piso. Eu vou trazer para você. Exatamente. Quais são os principais, aí para quem está nos assistindo, acho que é importante, porque a gente está falando de legislação em termos gerais, mas é importante esses detalhes sendo redundante, importante esses detalhes importantes para você passar para a gente. Então, na verdade, sim, por exemplo, o pessoal fica muito preocupado atualmente com segurança, daí vai mudar a guarita, né? Então, assim, você já tem que prever a acessibilidade, porque isso é obrigatório, até nós, como arquitetos e os engenheiros, a gente é obrigado hoje, quando recolhe junto ao conselho, né, a RRT, que é a responsabilidade técnica, que se está de acordo, já tem que clicar lá que a gente está de acordo com a legislação da acessibilidade, tá? Então, assim, o que você precisa? Você precisa criar rampa, ter uma largura específica, tá? Que é de 1,20 m, 90 centímetros, depende de toda a curvatura, qual é o caminho que a rampa vai fazer. Corrimão adequado, tá? Piso adequado, porque não adianta você fazer uma rampa com piso que fica, né? Aquele piso ou escorrega também, então tem... Assim, realmente tem que fazer uma pesquisa, você tem que contratar um profissional adequado para fazer essa implantação.
Tá? Porque tem inclinação, isso eu acho essa é uma dica super importante para os síndicos, de que procure alguém especializado em acessibilidade. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas não faça com alguém que não entenda disso. Porque você vai ter que acabar fazendo de novo. Porque é uma legislação muito específica, ela tem muito detalhe, tá? Desde até da espessura do corrimão da escada, da escada não, da rampa ou da escada também, né? Porque escada você também precisa ter um corrimão de acordo. Adequado. Até tem algumas coisas que você junta até com o AVCB atualmente. Isso que eu ia te perguntar. Né? Que assim, a rota de fuga tem que ser acessível, a rota de fuga também, né? Corrimão também, para não prender bolsa, nada disso, ele tem que acabar na parede. A acessibilidade não entra no AVCB em termos gerais, só nessa parte de rotas de fuga, porque a minha pergunta porque a gente mudou a legislação ultimamente e o bombeiro tem poder de até interditar um condomínio, né? Existem alguns pontos que elas coincidem, principalmente em relação a corrimão de entrada, mesmo corrimão com escada. Ele precisa seguir uma regra, né? Ele precisa terminar na parede, não pode prender bolsa, ele precisa ter sustentação, ele não pode, de repente, você pegar no corrimão, seca, coisa meio bamba. Sim. Não pode parar e continuar depois, como a gente via muito. Uma criança também tem que poder pegar o corrimão também para poder fugir também, para poder ter segurança, né? Tem escadas maiores, principalmente condomínio clube, tudo isso, que às vezes você pega escadarias muito largas, você precisa ter também o corrimão do meio. Uma coisa que é importante, a gente está falando que mais de 10% da população brasileira tem algum tipo de dificuldade, né? Então isso já é um número considerável e a nossa população está envelhecendo, né? Sim. E fora as questões temporárias. Fora as questões temporárias. Né? Então a redução de mobilidade temporária também, que todo mundo pode ter, né? Priscila, a responsabilidade do síndico. Isso é muito complicado, porque a gente vê o síndico se omitindo em relação a essa responsabilidade de precisar proporcionar a mobilidade de todos dentro do condomínio, sejam os moradores, sejam os visitantes, ou seja, até um prestador de serviço, tá? E eles ficam sempre naquela questão, na balança, valores e regulamentação, né? E fazer com que aquela regulamentação se transforme em realidade, tá? O meu posicionamento é que não tenha medo. Pense, faça as pessoas se colocarem no lugar dos outros. Além de você ter a responsabilidade de fazer aquilo, como é mais fácil você convencer a massa condominial? É fazê-los estarem no lugar do outro. Você falou uma coisa importantíssima, juntando com o que você falou no primeiro bloco. Primeiro que não dá para o síndico se esconder atrás de uma negativa da Assembleia. Exatamente. Essa é uma coisa. Então, a preocupação de convencer, persuadir de maneira positiva, porque a gente usa às vezes a palavra persuadir para o lado negativo, mas é para o lado positivo de a Assembleia aprovar uma coisa que você tem obrigação de fazer, né? Exatamente, exatamente. Porque você pode impor, certo? Mas você precisa saber de onde vai sair aquela verba. Então, você precisa da Assembleia de qualquer forma, certo? Muitas vezes, a imposição não é a melhor forma. Então, o convencimento, né? Eu não vi isso acontecer na área condominial, mas eu já vi isso acontecer com os arquitetos e engenheiros, a questão de você sentir qual é a dificuldade de mobilidade de uma pessoa, em que eles usam coletes com peso, em que eles retiram a sua mobilidade, te colocam em uma cadeira de rodas para você ver o quanto aquilo é necessário. Entendeu? Então, são formas de você... É a transparência, a informação que a gente sempre fala e que precisa ser repassada a todos os condôminos. Marisa, onde entra isso, uma figura como você? Uma arquiteta, ou uma urbanista, ou até um engenheiro, um especialista, não importa a formação, mas pessoas que são especialistas, que entendam do assunto e que consiga realizar esse trabalho em conjunto com o síndico, né? Tanto de fazer de maneira adequada, mas de demonstrar, na minha opinião, o adequado é até trazer alguém para demonstrar o quanto isso pode ser difícil, sensibilizar as pessoas. Eu acho que a gente tem que atuar pelos dois lados. A legislação, os problemas que podemos ter e também pela humanidade. E conscientização das pessoas, né? E o quanto hoje os órgãos reguladores
eles dão armas para vocês poderem trabalhar com isso? Na verdade, assim, primeiro, começando pela tua última questão aí, a arma é essa, porque na hora que eu assino uma responsabilidade técnica de qualquer reforma, né, eu sou obrigada, como profissional dessa área, arquiteto ou engenheiro, a me responsabilizar perante lei, perante ao conselho, tá, que eu estou seguindo a legislação de acessibilidade, as normas técnicas. Tá? Então isso já é uma, assim, aí seria muito falar assim, eu vou tocar uma obra, vou fazer uma obra, gerenciar uma obra e não vou estar adequado em relação a isso. Gente, não é profissionalismo isso, né? Uma obrigação. Então, é uma obrigação, isso tem que ser obrigação, tá? Em relação ao restante, eu acho assim, a gente atua como consultoria, a gente pode até participar de uma assembleia, se o síndico chamar a gente, explicar para as pessoas, demonstrar para as pessoas, fazerem ela também se colocar no lugar de alguém que tem algum tipo de deficiência, né? Ajudar no entendimento para que a assembleia possa aprovar qualquer tipo de obra que venha a ter, tá? Eu acho que é super importante isso, né? E realmente, fazer as obras, eu acho que é implantar. Acho que nada como uma consultoria no primeiro momento, né? Ver o que precisa ser feito no condomínio, o que é possível de ser feito, né? Porque às vezes o que precisa não é possível, principalmente nos prédios mais antigos, tudo isso, né? E aí vou partir para o maior calcanhar de Aquiles para a gente finalizar aqui hoje. Vaga de garagem. Vaga de garagem, a gente viu que os empreendimentos de mais ou menos, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Eu não sei como funciona no resto, nos outros estados e até em outras cidades. Mas a gente vê que de 4 anos para cá, as construtoras, as incorporadoras vêm entregando uma vaga para pessoas com dificuldade de locomoção, tá? Uma vaga. Uma vaga, tá? A legislação agora, dessas que eu falei anteriormente, elas determinam que é necessário ter 2% do número de vagas para deficientes, tá? Com no mínimo uma vaga, tá? No mínimo uma, e aí proporcional. O que parece ser pouco, né? Sim. Na maioria dos casos. Sim. O que a gente vê? Que essas vagas, geralmente, elas entram no sorteio de vagas. Quem pode usar essa vaga? E aí também isso não é regulamentado. Cada condomínio faz da maneira como entende correta. Sim. Né? Se não está na convenção, a Assembleia vai regular isso, a Assembleia de... Exatamente. Ou tendo a documentação do Detran, né? De quem guia especial. Ou quem é o acompanhante, tá? E pedindo todos os exames, etc, etc. Ou tem aqueles que só visualmente já garantem a possibilidade de utilizar aquela vaga. Aqueles condomínios que não tem ninguém, essa vaga entra no sorteio. Entrando no sorteio, ela é passível de ser modificada quando vier ao condomínio ou alguém tiver uma impossibilidade temporária ou que ela se torne permanente. O detentor daquela vaga precisa modificar, precisa sair daquela vaga para que essas pessoas se utilizem dela. E lembrando só uma questão em relação à vaga também, que a vaga está próximo ao elevador, né? Com espaço com espaço suficiente até para um cadeirante poder passar, né? Então... E quando a vaga é linkada à escritura do apartamento, vaga não é sorteio? Isso é muito complicado. A legislação de 2018 ali, o decreto, ele determina que a pessoa solicite o uso dessa vaga à massa condominial, né, aos condôminos, e que seja cedida uma vaga a ela. Agora... Se essa vaga é dela, por exemplo, é difícil, né? Porque se a convenção permitir, ela pode até vender ou alugar essa vaga para uma pessoa estranha ao condomínio. Exatamente. Então, é uma situação em que a gente não tem uma solução que não seja sentar, conversar com os condôminos e contar com o bom senso dos condôminos, né? Para que a gente tenha uma solução amigável. E vou chamar o quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico ou gestor condominial, que não se preocupa com a acessibilidade. A legislação era fraca e continua sendo fraca, no meu entender, nesse trato da necessidade especial de pessoas que moram em condomínios ou que visitam condomínios. Nós temos mais de 10% da população brasileira com algum tipo de dificuldade. Então, vamos ser mais do que cumpridores de legislação, vamos ser
vamos ter humanidade. Vamos pensar que as pessoas precisam de um cuidado especial e de conseguir adentrar com um certo conforto ou com uma possibilidade de adentrar o seu condomínio ou condomínio onde os seus entes queridos moram. Fica a dica, fica o alerta, fica o puxão de orelha. Priscila, muito obrigado. Imagina. Sempre muito boa a sua visita aqui, as portas estão abertas, já falei que o programa já é quase seu. Obrigada, imagina. Prazer grande ter você sempre aqui. Marisa, obrigado pela presença, enriqueceu muito o programa e também a porta está aberta para você voltar outras vezes. Obrigada, eu que agradeço também poder participar e poder colaborar também com essas informações aí a mais, porque é bom para todos nós, sempre estar ensinando e aprendendo, né? Com certeza, muito obrigado. Obrigada. E para você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para você realizar a gestão do seu condomínio ou dos seus condomínios. Até semana que vem.